Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, a gente vai dar prosseguimento ao nosso conteúdo que é eletrostática e eu vou começar a aula revisando o que a gente viu na aula passada. A gente viu o átomo e as suas partículas que são portadoras de carga elétrica. Lembrando que nós temos os prótons e os nêutrons no núcleo do átomo e os elétrons na eletrosfera. O próton é a partícula de carga positiva, o elétron a partícula de carga negativa. A gente definiu também na última aula o que é um átomo neutro. Um átomo neutro, vamos lembrando, é aquele que tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Então, o que você tem de prótons é igual à quantidade que você tem de elétrons. Diferente de um átomo eletrizado. Um átomo eletrizado, ele tem quantidades diferentes de prótons e elétrons. Aquele átomo que está eletrizado positivamente, ele vai ter mais quantidade de prótons. E aquele que está eletrizado negativamente, vai ter maior quantidade de elétrons. Certo? Então, qual é a continuidade do nosso conteúdo? É a gente poder dizer, quantificar essa quantidade de carga elétrica. Quanto de carga um átomo que está eletrizado possui? E aí, a gente consegue descobrir através de uma fórmula que é Q igual a N vezes E. Onde a gente considera Q igual a quantidade de carga elétrica, quantidade de carga elétrica, quantidade de carga elétrica. O N é a quantidade de partículas portadoras de cargas elétricas em excesso. O que isso significa? Significa que eu posso ter um átomo que tem 3 prótons e 1 elétron. Qual seria o N aqui? Primeiro a gente tem que definir qual é a partícula que tem a mais, nesse caso o próton. E quantos a mais prótons a gente tem nesse corpo? Eu tenho um próton, um elétron e tenho 2 prótons aqui sobrando. Então, N nesse caso é igual a 2. Porque é a quantidade de partículas que eu tenho em excesso, aquilo que está sobrando. Então, é isso que a gente vai definir. N é a quantidade de partículas, que são portadores de carga em excesso. E o E? O E é uma carga elementar. O que significa essa carga elementar? A carga elementar é um valor único e fixo, tanto para o próton como para o elétron. É quanto de carga nós temos em uma partícula portadora de carga, ou um próton ou um elétron. Esse valor é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Ok? Pessoal, vocês lembram que na última aula a professora fez a revisão de notação científica com vocês? Então, lá na última aula, a gente definiu algumas regras da notação científica, da potência na base 10 e como a gente deve trabalhar. A professora colocou esse esquema no quadro, vocês copiaram, e a gente colocou como fazer a multiplicação, a divisão, a soma e a subtração de números que estão com notação científica. Eu não vou revisar de novo, porque não há necessidade disso. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vocês vão acompanhar o exemplo da professora junto com a revisão.
isso tudo a gente já fez aula passada, tudo devagar e minuciosamente, tá? Então, a gente vai fazer o primeiro exemplo da aplicação da fórmula da carga elétrica, tá?